escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, turma Teens! Estamos começando mais uma revista da nossa escola dominical com novas lições. Não percam, muito importante. Hoje a lição número 2, vai chover. Você gosta de chuva? Bom, quando tá aquele calorão, uma chuvinha calma, tranquila, uma delícia para refrescar, né? Mas e se for uma chuva com raios, trovões, uma chuva forte, você tem medo? Bom, às vezes a chuva muito forte causa muito estrago. Ela causa enchentes, enche tudo de água, alaga tudo. Você já viu isso? Já viu pela televisão? Já ficou sabendo de alguma região, de alguma cidade que já aconteceu isso? Tournai qui se situe à une vingtaine de kilomètres du front. La réponse de l'Union européenne. Ela leva tudo que vem pela frente, arrasta carros, quebra árvores, leva animais, pessoas até. É um perigo. Para você que tá ligado, você já sabe que as nossas lições estão falando lá dos primeiros livros da Bíblia, o livro de Gênesis. Bom, estamos estudando Gênesis, falando de chuva. Você já matou a charada, qual é a lição de hoje, né? Isso mesmo, é sobre Noé, sobre o dilúvio. Mas não se preocupa não, se você já conhece essa história, nem fique pensando, de novo, eu já conheço. Não, nós vamos abordar assuntos totalmente diferentes do que vocês já viram até hoje. O nosso estudo tem como texto básico o livro de Gênesis, capítulos 6 ao capítulo 9. Leia comigo o capítulo 6, versículo 9. É o versículo da nossa mente e coração. Leia comigo, vamos lá? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Prestou atenção? Ele era um homem justo e íntegro. E olha o que diz, uma palavra diferente. Entre os seus contemporâneos. Isso quer dizer entre os seus amigos, entre as pessoas que viviam com ele naquela época, as pessoas com quem ele se relacionava. Bom, isso dá uma ideia de que Noé era diferente, né? Porque assim, entre aquelas pessoas, Noé era justo e íntegro. Não te dá a impressão que os outros não eram assim? Ou não era muito assim? Pra mim dá essa impressão. É fácil ser crente, servir a Deus, ser íntegro, quando os outros ao seu redor não são? Antes de continuar esse assunto, vamos orar. Feche os seus olhos, vamos lá? Senhor meu Deus, obrigado, ó Pai, porque mais uma vez nós podemos estudar e aprender da Tua palavra, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a ter vontade, a ter bom ânimo de ler a Bíblia, de estudar, de entender. Mande o Teu Espírito Santo abrir o nosso entendimento, Senhor. E que o Teu Espírito Santo nos ajude a sermos a cada dia mais fiéis à Tua palavra, mais obedientes à Tua vontade, ó Pai. Abençoa-nos, Senhor, nesse dia. Fica conosco, Senhor.
trace o nosso caminho e não permita que nós nos desviemos dele, porque nós queremos fazer a tua santa vontade, Senhor. Porque o Senhor é justo, o Senhor nos ama e o Senhor sabe tudo o que é melhor para nós. O Senhor sabe de tudo o que nós precisamos. É isso que eu lhe peço a Deus, em nome de Jesus. Amém. Na lição anterior, nós vimos que Deus criou o mundo. Foi o começo de tudo. Deus criou os animais, criou Adão e Eva e viu que tudo era muito bom. Mas, como a gente já viu, o pecado entrou no mundo. A gente vive ensinando vocês, desde pequenininhos, que pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. Mas por que ele comeu? Será que ele estava cobiçando aquele fruto que era agradável aos olhos? Será que ele não estava querendo não ser mais dependente de Deus? Do tipo, bom, Deus me colocou aqui no paraíso, estou vivendo feliz com a Eva, todos os animais me respeitam porque ele tinha autoridade sobre todos os animais. Você se lembra da história? Soberano como Deus não tem como ser. Somente Deus é desse jeito. Somente Deus é Deus. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, o ser humano precisa fazer uma escolha diariamente. Ele vai ser dependente de Deus ou ele vai ser autossuficiente? Nós somos tentados diariamente, sim, a viver conforme o mundo, porque o mundo é cheio de pecado, é cheio de coisa errada. E assim, a maioria das pessoas do mundo consideram o pecado uma coisa normal. Mas não pode ser normal, não é normal se o pecado nos separa de Deus. Você pode estar pensando, mas pior do que tá não fica. Será? Bom, depois que Adão e Eva foram expulsos lá do paraíso, você acha que as coisas melhoraram ou pioraram? Olha, piorou muito, né? Piorou muito e todas as pessoas ficaram muito piores. Por exemplo, as pessoas desobedeciam muito mais a Deus, a maldade no coração das pessoas cresceu muito. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 4, lá narra a história de Caim e Abel. Você já conhece a história, né? Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Abel era um pastor de ovelhas e Caim era lavrador, ele cuidava da terra. E os dois levaram ofertas a Deus. Vamos ler? Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 5. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Olha só, gente, Caim ficou muito bravo, né? A Bíblia diz, ele descaiu-lhe o semblante. Imagina, ele deve ter ficado muito transtornado e bravo. Mas por quê? Por que será que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta? Bom, primeiro, você precisa ter em mente que Deus conhece o coração. Deus sabe todas as intenções das pessoas. E ele conhecia os pensamentos e as intenções de Caim. Provavelmente, Caim devia de estar muito orgulhoso, porque ele lavrava a terra, ele que plantou, ele que cuidou, ele que colheu e levou aqueles legumes ou aquelas frutas maravilhosas para dar para Deus. Será que foi isso? Bom, o texto diz que Deus se alegrou de Abel, que Deus se alegrou de Abel e de sua oferta. Sabe por quê?
Está lá no capítulo 4, versículo 4 que nós lemos. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ele trouxe da primícia, do melhor. O livro de Gênesis é uma profecia. Ele já está anunciando que Jesus vai se sacrificar, derramar o seu sangue para nos salvar. O Senhor não se agradou da oferta de Caim, porque Deus quer sacrifício, quer sangue derramado. E esse ritual, essa oferta, tem que seguir um certo critério. Tem que ser um animal perfeito, sem mancha, sem mácula, lindo, maravilhoso, aquele que você fica até com dó de dar embora. Caim talvez tenha trocado por ser mais fácil, por ser o que ele queria, mas quando nós fazemos as nossas coisas para Deus, não pode ser do jeito que a gente quer, tem que ser o que Deus quer. Seguindo o texto, no versículo 6 e 7, continua assim: Então lhe disse o Senhor, ou seja, o Senhor disse para o Caim: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha só o que Deus está dizendo aqui. Ele disse para Caim, mas serve para todos nós. Por que você está bravo? Se você fizer tudo certo, é lógico que você vai ser aceito. É lógico que eu vou me agradar de você. Agora, se você faz o que o pecado está aí te rondando, a sua vontade de ser autossuficiente está prevalecendo, esse pecado vai ser contra ti mesmo. Então, nós precisamos fazer o que Deus orientou a Caim, dominar o pecado. Mas e aí? Pensa um pouco. Você acha que o ser humano de hoje em dia é muito diferente do daquela época? Ou será que é igual? Será que o ser humano de hoje em dia busca mais a Deus ou busca os seus próprios desejos? Vamos ver o que diz em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Há quantos anos será que Paulo escreveu isso para Timóteo, hein? Mas parece que quando a gente liga a televisão de hoje em dia, é esse tipo de coisa que a gente vê. A gente só vê tiro, maldade, mentira, inveja, ganância. Ai, isso vai acontecer nos últimos dias, né? É isso que está escrito lá no primeiro versículo? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os últimos dias se refere a esse período, a primeira vinda de Jesus, até quando ele voltar para nos resgatar. Paulo descreveu aqui nesse texto uma lista de pecados. Todos esses pecados era tudo que existia naquela época, na época de Adão, na época de Paulo, na época de Jesus, na nossa época. Tudo isso, pensando bem, será que sobrou alguém bom nesse mundo? Sim! Ufa! Vamos ler de novo o que está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Sim, o nosso versículo para guardar na mente e coração. Noé era um homem justo e íntegro entre os contemporâneos. Noé andava com Deus. Sobrou sim, naquela época todo mundo ficou mal, todo mundo desobedecia a Deus.
Ainda bem que sobrou um, ainda bem que sobrou Noé. Bom, até hoje em dia é assim. Muitos não querem nem saber de Deus. Muitos não querem nem saber daquilo que a gente tem para contar para eles sobre a história da redenção. A maioria das pessoas não estão dispostas a agradar a Deus. Elas querem viver a vida do jeito que elas querem e elas não se submetem a servir ao Senhor. O número de seguidores de Jesus é bem menor do que o resto, mas ainda bem que existe muita gente disposta a servir a Deus. A nuvem está carregada, o temporal chegou. Deus cansou de tanto pecado. A Bíblia diz até que Deus se arrependeu. Vê lá o que está em Gênesis capítulo 6, versículo de 5, 6 e 7. Diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Eu imagino a decepção dele em ver a criação dele perfeita, manchada, estragada pela cobiça, pela inveja, pela mentira, pela desobediência, pela vontade de ser maior do que Deus, pelo pecado. Deus resolveu acabar com tudo. Bom, resolveu, mas depois ele viu que Noé era diferente, era um homem justo e íntegro, fiel ao Senhor. Então, ele chamou Noé e teve uma conversa séria com Noé. Tá lá em Gênesis, capítulo 6, versículos 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Aí, a partir do versículo 14, Deus começa a dar orientações para Noé de como fazer a arca. Tá lá, faz uma arca com tábuas de cipreste. E aí ele deu toda a orientação de tamanho, de madeira, de compartimento, tudo, gente. Deus é muito sábio. Deus fez aliança com Noé, que só ia entrar na arca, além dos animais, óbvio, Noé, a esposa, os filhos e as esposas dos filhos. Noé servia a Deus e não aos caprichos do mundo. Claro que ele também era pecador, não existe pessoa que não é pecadora. O único que veio ao mundo como homem sem pecar é Jesus. Noé, mesmo sendo pecador, ele honrava a Deus e fazia de tudo para servi-lo. Por Noé ser íntegro, por Noé ser justo, por Noé andar com Deus, seguir a vida dele de acordo com a vontade de Deus, é que Deus poupou a vida dele, da sua esposa, dos seus filhos e noras. Deus sempre poupa a vida daqueles que o servem. Agora me diz, e você? Você anda com Deus? Você serve a Deus? Você tem certeza que você também vai ser poupado? O que é aquilo no céu? Noé construiu a arca que Deus havia lhe ordenado. E praticamente um ano, Noé e os familiares e os animais, obviamente, ficaram presos na arca sem sair de lá. Só saíram de lá quando Deus mandou eles saírem de lá. Choveu por 40 dias. Imagina o que é água.
uma chuva muito forte mesmo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, versículo 11. Olha o que diz. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Gente, tem noção que deve ser de água? Alagou tudo. 40 dias, uma chuva muito forte que as comportas do céu se abriram. Em Gênesis 8, capítulo 13, diz assim: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então, preste atenção. Começou a chover no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês. A terra estava seca aos 27 dias do segundo mês do ano 601 da vida de Noé. Um ano, praticamente. 365 dias, já pensou? Vou fazer a conta certa para ver quantos dias dá, porque eu esqueci. Mas dá quase um ano. Aí, somente aí, Deus ordenou, eles saíram da arca. E Noé, que andava com Deus, que servia a Deus, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez quando ele pisou na terra seca? Noé faz esse sacrifício para o Senhor. O Senhor se agradou desse sacrifício e ele decidiu que ele sabe que o homem é mau, os desígnios do coração do homem é mau, mas ele nunca mais vai ferir a terra com água. Ele nunca mais vai mandar outro dilúvio. Ele tomou essa decisão aqui e falou isso para Noé. Aí, uma das passagens mais lindas que eu acho da Bíblia, claro que tem várias, mas essa eu acho assim espetacular, está lá no capítulo 9, versículos de 12 a 15. Disse Deus para Noé: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Então Deus fez essa aliança, esse pacto com Noé, mas ele vem até nós. Nós somos as futuras gerações, que diz aqui. Então esse acordo, essa aliança se estende até nós, até mim, até você. E continuando no 13. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir a terra. Então Deus está dizendo aqui que ele não vai mais alagar a terra, mesmo que haja muita maldade no mundo, mesmo que continue com muito pecado no mundo. Ele não vai mais destruir a terra com água. E sim, ele colocou um arco-íris no céu. É lindo o arco-íris, né, gente? Vocês já viram? Eu tenho certeza que todo mundo já viu. É um fenômeno da natureza maravilhoso. Eu acho a coisa assim espetacular. E foi aqui, nesse texto, que o arco-íris foi criado como sinal da aliança de Deus com a terra, com os homens, com os animais. E uma curiosidade é que Deus está dizendo isso, claro, e ele diz: então me lembrarei da aliança. Gente, isso só pode ser uma força de expressão, porque o nosso Deus, ele não se esquece das promessas que ele faz, ele cumpre todas elas. Eu acho que é apenas uma força de expressão, porque quem tem que se lembrar dessa aliança somos nós. Nós é que temos memória fraca, sabe? Deus não esquece o que ele promete.
Nós é que precisamos nos lembrar das promessas de Deus para nós. Nós é que precisamos nos lembrar que Deus nos ama e Ele prometeu que todo aquele que o servir terá a vida eterna. Esse sinal não é para Deus lembrar, não. É para nós lembrarmos. E além da gente lembrar, ainda a gente tem a oportunidade de contemplar o arco-íris no céu, que é maravilhoso. O mundo está cada vez pior, sim. A humanidade está perdida em meio a tantos pecados e tantas maldades. Deus não está feliz com o pecado. Com certeza Ele não está. Mas Ele prometeu que não vai mais destruir a terra com água. Quando Jesus voltar pela segunda vez, aí sim, será o dia do juízo final e todos nós vamos prestar contas a Deus. E agora, o que fazer? Bom, nós já aprendemos que todo pecado tem uma consequência, tem um castigo. Então, devemos estar preparados para o grande dia. O dia que vamos estar face a face com Deus e prestar contas das nossas atitudes, das nossas ações. E como estar preparado? Você já deve saber. Pensa um pouquinho aí. Você tem que andar com Deus. Você lembra que o Noé andava com Deus? Pois é. Que mais? Orar, estudar a palavra, saber quais são os mandamentos, saber quais são as vontades de Deus. Como que a gente vai obedecer se a gente não sabe aquilo que Deus espera da gente? Lembra, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Não perca as nossas aulas da escola dominical. Nós precisamos aprender o que essas histórias têm em relação a Jesus, porque são em épocas tão diferentes, mas em situações tão parecidas com o mundo atual. Precisamos estar conectados com Deus, agradar a Deus, andar com Deus, porque servindo a Deus e com a ajuda do Espírito Santo é que nós vamos conseguir agradar. E aí, com toda certeza, seremos poupados, assim como foi a família de Noé. Essa é a esperança de todo crente, que na segunda vinda de Jesus, no dia do juízo final, seremos salvos, seremos poupados e viveremos na cidade de ouro que o Senhor já preparou para nós. O desafio dessa semana para você, sabe qual é? É que você pegue a sua revistinha, leia todas aquelas passagens do roteiro da semana, porque é o seguinte: nós estamos estudando o livro de Gênesis, claro, já falei sobre isso. Mas aqui no roteiro da semana tem um pedacinho do capítulo 5 de Gênesis, do capítulo 6, do capítulo 7, do capítulo 8, do capítulo 9 e assim vai. Se você ler todo esse pedacinho por dia, você vai entender direitinho a história de Noé, a história do dilúvio e o que isso tem em comum com os dias de hoje. E o Espírito Santo abrirá o seu entendimento. Você leia também a lição da revistinha. Se você não pegou ainda a sua revistinha, corre pegar a revistinha que ainda dá tempo, tá bom? Assim você vai acompanhando as nossas lições com a revistinha na mão. E é bom também dar uma lida depois para assimilar melhor. E quem sabe se ficou alguma dúvida, você pode estar entrando em contato com os professores para tirar a sua dúvida, tá bom? Leia os textos então e leia a sua lição da revista. Um beijo para vocês, que Deus abençoe, uma ótima semana. A arca testando a sua fé.